Um abraço a todos, chegando aqui com mais um vídeo no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. E para esclarecer um assunto, tirar dúvidas de alguns torcedores que nos enviaram mensagens, vou já mostrar uma delas, a respeito de um assunto em relação à participação alagoana no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que hoje tem o nome de Série A. No último clássico, CRB-CSA, a torcida do CSA exibiu uma faixa, vocês estão vendo aí, e diz como será uma Série A, mostrando ali o Galo, numa alusão ao CRB, afirmando, digamos assim, a faixa diz, ou insinua, que o CRB nunca jogou uma Série A. Recebi recentemente uma mensagem de um torcedor, também indagando sobre isso, torcedor azulino, que um regatiano colocou lá que o CRB já havia disputado a Série A. E essa polêmica fica aí entre os torcedores, um pouco de desconhecimento da história do futebol. Nós vamos esclarecer esse assunto daqui a 25 segundos. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Muito bem. Tá aí, novamente, a faixa exibida no último clássico, CRB-CSA, que diz: como será uma Série A? Mostrando ali o Galo como se o CRB nunca tivesse jogado o brasileiro da primeira divisão, hoje que tem o nome de Série A. Recebemos também a mensagem do torcedor, também vou ler aqui. Foi há alguns dias. Em que ano o CRB jogou a Série A? Ele mostra aí, isso aí foi de um regatiano que chegou no grupo de azulinos. 1972, conquista o CRB, né, o 13º Campeonato Alagoano de sua história. Foi também o ano da primeira participação do CRB no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, quando terminou na 25ª colocação. Primeiro clube de Alagoas a jogar a Série A. Eu recebi o áudio de um torcedor do CSA, torcedor Antônio. Torcedores do CSA, do CRB me mandam sempre áudios para tirar dúvidas. Muitas vezes eu respondo no privado, mas senti a necessidade de fazer um vídeo a respeito deste assunto. É um assunto que gera uma certa polêmica quando não deveria gerar. Isso é só falta de entendimento da história do futebol. Ele mandou um áudio que nós vamos ouvir agora. Boa noite, meu amigo Walter Luiz, tudo bem? É Antônio aqui do Feitosa. Walter, essa postagem aí chegou aqui no grupo nosso do CSA. Um colega pegou de outro grupo que um torcedor do CRB colocou isso. O que nós queríamos saber de você, essa história é verdadeira ou não? Muito bem, você ouviu aí o áudio do torcedor do CSA, Antônio. Gente, a resposta é sim, é verdadeira. O CRB disputou a Série A, que é o nome atual do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, 9 vezes. Os anos que o CRB disputou, 72, né, 1972, 1973, de 76 a 81, são 6 anos, 76, 77, 78, 79 e 80, e 81. E a última vez em 1984, quando derrotou o Palmeiras. Aquela famosa vitória. 9 vezes o CRB jogou o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O CSA jogou 13 vezes. 4 a mais. O CSA jogou 4 vezes a mais. Jogou em 74, 75, 76, 77, 78, 79, 1981, 82, 83 e depois, as últimas vezes, 13 vezes. O CSA jogou. Mas se o CRB jogou 9 vezes, por que a torcida do CSA exibiu essa faixa? É o que eu digo, é o desconhecimento
dos detalhes do futebol. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que é este, onde tem Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional, os grandes, né, do Brasil, mais algumas outras equipes que não são as grandes do Brasil, como Goiás, Ceará, Fortaleza, Curitiba. Este campeonato é o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que começou a ser disputado em 1971. Nenhum time de Alagoas jogou em 71. Em 72, o CRB foi o primeiro a jogar. E jogou também em 73. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão já teve diversos nomes. Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil. Quando o CRB jogou em 84, que ganhou do Palmeiras, o nome era Copa Brasil. Já teve o nome de Copa União. Tudo é Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O nome atual do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é Série A. Então, como o torcedor azulino afirma que o CRB nunca jogou, se ele jogou 9 vezes, o torcedor se liga no nome. É Série A, como se Série A fosse um campeonato novo. Não é. Se fosse novo, a quantidade de títulos dos grandes aí do Brasil seriam só, quando você perguntasse quantos títulos do brasileiro tem o Flamengo, tem o Palmeiras, só ia contar do nome Série A pra cá. Mas se não conta tudo, desde 1971, quando ocorreu o primeiro campeonato brasileiro. Então, de forma nenhuma, essa gozação tem espaço, tem cabimento, porque é um desconhecimento. O torcedor que fez isso está passando por ridículo, né? Porque o torcedor não conhece da história dos seus clubes, não conhece nem dos clubes. Tem torcedor do CSA que pensa que essa estrela sobre o escudo é relativa ao título da Série C e não é. Enganaram o torcedor, né? O torcedor engoliu essa, outro dentro e conta essa história com mais detalhes. Então, gente, nome de momento é uma coisa, mas todos os campeonatos chamam-se Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. É como a Série B. Série B é o nome atual. Ela já se chamou Torneio Paralelo, Taça de Prata. Já parecia o torcedor CSA, não conta. Ele fala assim, já fomos 4 vezes vice-campeão da Série B. Aí conta 80, 82 e 83, né? As finais da Taça de Prata. Aí ele considera que é a mesma coisa, mas não considera que é a mesma coisa é a Série A com o Campeonato Brasileiro e seus diversos nomes que ele teve na sua história. Se há um torcedor em Alagoas que poderia ter usado uma faixa assim, foi o do CRB, em 72 e 73, que ele jogou, poderia levar uma faixa para o Rei Pelé, né? Na época. Com o azulão lá, mostrando como será um campeonato brasileiro da primeira divisão. O que ele havia jogado e o CSA nunca havia jogado. Mas não cabe isso para o CSA agora, o torcedor azulino, querer dizer que o CRB nunca jogou, quando o CRB foi o primeiro alagoano a jogar a primeira divisão. O nome não importa. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que a CBF chegasse agora e dissesse, gente, vamos mudar o nome da Série A, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O nome, na verdade, é Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Eu considero a Série A o apelido. Vamos supor que ela mudasse. Olha, a partir de 2023, ele vai se chamar Campeonato Brasileiro da Integração Nacional. Vou dar um exemplo. Aí o CRB vai esse ano e conquista o acesso. Aí em 2023, ele joga esse, que seria a Série A, né? Campeonato Brasileiro da Integração Nacional. Quando acaba o campeonato, o torcedor do CRB vai levar uma faixa pro Rei Pelé dizendo assim, com azulão, como será jogar um Campeonato Brasileiro da Integração Nacional? Tem cabimento? Não tem. Porque o CSA já jogou 13 vezes. Tinha outro nome, mas tudo é Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Não importa, digamos, o nome de fantasia que a CBF vai utilizar, ela pode até mudar no futuro. Nenhum time vai perder os títulos que tem, nem as participações que tem, gente. Então isso daí mostra o desconhecimento do torcedor. Quando o CRB foi o pioneiro, o primeiro que jogou a Série A, né? Esse nome atual, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, em 72. E no ano seguinte também, o CRB jogou 2 seguidas. O CSA nenhuma. O CRB, na época, gozava, o torcedor do CRB fazia isso.
nunca jogou a primeira divisão. Fazia isso, e com razão, porque o CSA não havia jogado. Então o CSA não tem razão em fazer isso, porque o CRB jogou. Então há o fanatismo político, o fanatismo religioso e o fanatismo esportivo, que leva o torcedor a divulgar e propagar informações falsas, que podem enganar milhares, mas não engana quem tem algum conhecimento da história do futebol. E modéstia à parte, a gente tem um pouquinho. Nome não importa, gente. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Em 71, o CRB foi o primeiro clube a jogar a Série B, né? Não tinha o nome de Série B. Sabe qual era o nome da Série B em 71? Era Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, isso mesmo. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o campeonato principal, que estava o Flamengo, Fluminense, Vasco, os grandes, que seria hoje Série A, era só Campeonato Brasileiro. Era o Campeonato Brasileiro. E a divisão que foi feita dele foi a Primeira Divisão, se chamou Primeira Divisão. Inclusive o campeão foi o Vila Nova de Nova Lima, interior mineiro. Então a primeira Série B, o nome dela era Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então o nome não importa. Todos são Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O que é que o CRB está disputando? Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O nome que teve, já teve Taça de Prata, já foi Torneio Paralelo, já foi Primeira Divisão, como eu mostrei aí. Diversos nomes, o nome não importa. Então, mancada aí de quem fez essa faixa, desse conhecimento da história do futebol. O CRB jogou 9 vezes a Série A atual, né, o nome Série A do brasileiro. Quando tinha outros nomes, o CSA jogou 13. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.